Não perca nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica disponível com exclusividade na Amazon. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Lá você vai ter outras informações a respeito da história da astronomia e astronáutica, com imagens, vídeos e notícias. Além disso, ficará sabendo com antecedência sobre o próximo episódio do podcast Astronomia e Astronáutica. Os links estão na descrição desse episódio. Concluído em novembro de 1963, foi o maior de todo o mundo durante 53 anos. Ele é o Radiotelescópio de Arecibo. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Arecibo, localizado em Porto Rico, é uma referência ao cacique Arazibo, chefe da aldeia de Abacoa, quando os conquistadores espanhóis chegaram em 1556. O radiotelescópio de Arecibo foi construído em uma depressão natural do terreno no Observatório de Arecibo. Ele possuía um refletor esférico com 305 metros de diâmetro. Sobre ele, a uma altura de 150 metros, foi montado um receptor orientável fixado por 18 cabos principais que corriam de 3 torres de concreto armado, com 6 cabos por torre. Uma das torres tinha 111 metros de altura e as outras duas 81 metros. Cada cabo principal compreendia um feixe de 160 fios de 8 centímetros de diâmetro. Era composto também de 3 transmissores de radar para emitir sinais. A superfície da estrutura era composta de 38.778 painéis de alumínio perfurados, cada um com aproximadamente 1 por 2 metros, suportado por uma malha de cabos de aço. A estrutura da antena permanecia estacionária, enquanto os receptores e transmissores eram movidos para o ponto focal adequado do telescópio para mirar no alvo desejado. Os receptores pesavam 820 toneladas. O radiotelescópio foi concluído em novembro de 1963 e foi o maior radiotelescópio de abertura única do mundo durante 53 anos, até ser superado em julho de 2016 pelo telescópio esférico de abertura com 500 metros de diâmetro e localizado na cidade de Guizhou, na China. O telescópio de Arecibo foi usado principalmente para pesquisas de radioastronomia, ciência atmosférica e astronomia de radar. Além disso, foi utilizado em programas de busca por inteligência extraterrestre, também conhecido como SETI. Em 1974, a mensagem de Arecibo, uma tentativa de comunicação com vida extraterrestre em potencial, foi transmitida pelo radiotelescópio para o aglomerado globular M13, que fica a 25.000 anos-luz de distância. O padrão de 1679 bits de uns e zeros definiu uma imagem de bitmap de 23 por 73 pixels, que incluía números, bonecos, fórmulas químicas e uma imagem crua do telescópio. Muitas descobertas científicas foram feitas pelo equipamento. Em 7 de abril de 1964, logo após o início de sua operação, a equipe de Gordon Pettengill descobriu que o período de rotação de Mercúrio era de 59 dias, e não de 88 dias como se pensava antes dessa descoberta. Em 1968, foi descoberta a periodicidade do pulsar de Caranguejo, que era de 33 milissegundos, e forneceu a primeira evidência sólida de que estrelas de nêutrons existiam.
Em 1974, o equipamento descobriu o primeiro pulsar binário e, em 1980, fez a primeira observação de radar de um cometa ao detectar com sucesso o cometa Encke. Em 1994, John Harman usou o radiotelescópio para mapear a distribuição de gelo nas regiões polares de Mercúrio. De janeiro de 2010 a fevereiro de 2011, os astrônomos de Arecibo detectaram pela primeira vez explosões de emissão de rádio de uma anã marrom. O design futurista do telescópio levou a várias aparições em filmes, jogos e produções de televisão, como a cena de luta que marcou o clímax do filme de James Bond, GoldenEye. Ele está listado no Registro Nacional de Locais Históricos dos Estados Unidos desde 2008. No entanto, a partir de 2006, o National Science Foundation, NSF, que era o principal financiador do observatório juntamente com a NASA, reduziu seu financiamento para o observatório. A região onde se localiza o radiotelescópio tem várias ocorrências meteorológicas severas e, em 2017, a estrutura do radiotelescópio foi danificada pelo furacão Maria. Como se isso não bastasse, a estrutura foi abalada por 2 terremotos em 2019 e 2020. Esses eventos acabaram por ocasionar 2 rupturas de cabos, sendo uma em agosto de 2020 e a segunda em novembro de 2020, que ameaçaram a integridade estrutural dos suportes da plataforma suspensa e danificaram a antena. Com isso, a NSF anunciou em 19 de novembro de 2020 que o telescópio seria desativado. Porém, antes de ser desativado, às 7 horas e 55 minutos no horário local do dia 1º de dezembro de 2020, vários cabos de suporte restantes sofreram uma falha crítica e a estrutura de suporte, antena e conjunto da cúpula caíram na antena, destruindo o telescópio. O colapso da estrutura pode ser visto em vídeos capturados de câmeras da estrutura e postados no YouTube. No entanto, em 2021, a governadora de Porto Rico, Wanda Vázquez, através de uma ordem executiva, determinou que a reconstrução do radiotelescópio de Arecibo seria definida como política pública, permitindo a alocação de uma verba de $8 milhões para o início do processo de construção. Na verdade, quando se trata dessa reconstrução, esse valor é irrisório, mas é suficiente para sinalizar o interesse de manter o radiotelescópio no local, já que a NSF tinha a intenção de retirá-lo da ilha para reconstruí-lo em outro local. O motivo do interesse do governo local se explica pelo fato de o Observatório de Arecibo ter sido uma das maiores atrações turísticas de Porto Rico, sendo um de seus cartões postais por quase 60 anos. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.